Fala pessoal, beleza? O Diogo aqui mais uma vez. Vamos falar dessa vez de vigota justaposta aqui no TQS, nas lajes treliçadas. Vamos lá? Para quem não sabe, acompanha aí. Vou mostrar para vocês como é que eu faço para lançar às vezes duas vigotas ou três justapostas, né? Uma do lado da outra. Às vezes a gente tem motivo para isso e algumas pessoas não sabem lançar isso aqui dentro do software, tá bom? Mas vou mostrar como é que eu faço. Primeira coisa que a gente precisa fazer tô aqui com o modelinho, né? Eu já fiz um modelinho aqui com a laje lançada. Tô aqui com as treliças e os blocos GPS, né? Primeira coisa, a gente entra aqui no cadastro do software e vê se realmente o que está lançado está de acordo com o teu fornecedor, né? E a gente precisa saber exatamente a geometria dos elementos que tu está utilizando. Por exemplo, nesse campo aqui, consigo ver as dimensões da sapata, né? Da vigota. 13 por 3, né? Então essa dimensão aqui é 13 e na vertical a altura dela é 3, né? E eu selecionei aqui o bloco, tem já cadastrado aqui no TQS. Eu selecionei o 1040-120, né? O que a gente precisa saber dele? Você, se estiver utilizando o TQS, você entra aqui no editar e a gente vê todas as dimensões do bloco, né? Aqui cotados aqui do lado. Por exemplo, esse bloco tem a parte superior igual a 40 e a inferior 36. Então o que acontece? Aqui é o 40 e aqui embaixo é o 36. Aí a diferença de 2 para cada lado ficou aqui nessas abas, né? A aba de apoio na parte de concreto da vigota treliçada, certo? É o que apoia lá na sapata. Então eu tenho 2 de um lado, 2 do outro e 36 na parte inferior. Somando isso dá o 40 aqui de cima. A informação que eu preciso saber é esse 2 aqui, tá bom? É a dimensão dessa aba aqui. Então, agora a gente já sabe que a aba tem 2 centímetros e nesse caso a minha sapata tem 13 aqui embaixo, certo? O que eu vou fazer? Vou até tirar o print aqui de novo. O que a gente tem que fazer é o seguinte: a gente tem que primeiro raciocinar aqui, simulando, né? Estou fazendo um desenho para vocês entenderem o que eu vou lançar já já. Se eu colocar uma sapata do lado da outra, eu tenho 13 centímetros em uma, 13 na outra, certo? E o EPS, um apoia de um lado, então ele ocupa 2 centímetros aqui, e o outro EPS vai apoiar do outro lado, né, aqui, e vai usar 2 centímetros de novo, que é aquela dimensão daquela aba, certo? Então o que acontece? O que eu tenho que lançar aqui no TQS para ele entender certinho e gerar a grelha correta? Eu tenho que lançar uma distância entre blocos GPS que seja igual à dimensão das duas sapatas somadas, que seria 26 nesse caso, subtraindo o 2 de um lado e o 2 do outro lado, que é o apoio da aba, né? Então 26 menos 2, 2, aqui no meio, um espaço entre EPS, espaço de concreto, eu vou ter 22 centímetros, certo? Conseguiram entender? Então seria, simplificadamente, seria isso aqui, ó, duas sapatas, um bloco de EPS apoiado de um lado e outro bloco do outro. Então essa distância aqui no meio, daqui até aqui, tem 22 centímetros, porque eu estou utilizando essas vigotas de 13 e o apoio de 2, tá bom? Então eu tenho que usar esse valor aqui para colocar o espaçamento do meu EPS aqui no modelo e no final a gente confere para ver se a grelha gerou certinho o que a gente queria. Então eu vou usar esse 22, tá bom? Já tenho ele aqui lançado, vou pegar o filtro, ligar o orto, aí aqui eu pego qualquer lugar, por exemplo, aí vou pegar aqui onde está com 9 centímetros, porque só tinha uma vigota, e vou botar 22. Então eu fiquei com esse 22 aqui, tá bom? Vou salvar. Vocês viram que só aqui ficou com esse espaçamento maior. Vou processar. Extrair forma, processar a grelha. Vamos ver se vai gerar certinho do jeito que eu estou esperando.
aqui é a grelha que foi gerada a partir daquele modelo. A gente vê aqui várias barrinhas únicas e aqui a gente já tem um indício de que está dando certo, né? A gente já vê duas barrinhas. Então, para a gente terminar de ler esses valores e concluir se deu certo ou não, eu venho nessa ferramenta aqui, ó, de ler, clico no texto, aí depois eu clico em dados, aí ele vai abrir as propriedades que estão escritas aqui nessas duas barras, que são diferentes dessas demais aqui, ó, vocês já podem ver. Quais são essas propriedades aqui, ó? Vou começar por essa daqui, pessoal, para vocês entenderem como seria sem a história da vigota justaposta. Nessas barras que são únicas aqui, eu tenho uma largura de concreto de 9 centímetros, a altura de 15, que é a espessura da minha laje, a altura da minha laje mesmo. Tenho uma mesa colaborante de 49, que eu já mostro para vocês lá, que é o entre-eixo dos EPS. E eu tenho uma capa de 5. Então isso daqui, 9 centímetros e uma mesa de 49, a gente sabe que é a representação estrutural de uma vigota apenas. Quando eu vier para cá, para essa justaposta, eu clico em ler dados e apresentar de novo, o que eu vou ter? Eu vou ter uma largura de 11 centímetros. Só que eu tenho duas aqui. Esse 11 é por quê? Porque são aqueles 22 centímetros que eu deixei dividido por duas vigotas. Então é 11, 11, entendeu? Eu tenho a mesma altura aqui e agora eu tenho a mesma capa de 5 centímetros, lógico, e eu tenho uma mesa colaborante de 31 centímetros, diferente dessa mesa do lado que era de 49. Por que o 31? Mais uma vez é porque está dividido por 2. As propriedades dessa barra, elas têm que ser multiplicadas por 2, porque essas duas barras juntas vão simular a inércia, né? Simular o funcionamento do concreto único que vai ter no final das contas, quando você executar lá a tua laje. Então essa mesa colaborante é 31, mas para uma barrinha só que está aqui. Como eu tenho duas, essa mesa vai ser 31 mais 31, 62, né? Então de posse disso, ó, eu gravo esse valor aqui, ó, 31, né, vezes 2, porque são duas barras, eu vou ter 62. E aqui eu tenho 49. De posse desses valores, o que eu faço para confirmar? Eu volto aqui no modelo e venho. Primeiro onde é a vigota única, que o tamanho da mesa colaborante 49, né, que está aqui. Aí eu venho aqui, ó, só meço aqui, ó, de o eixo do EPS até o eixo, tá vendo? 49. Então esse aqui é a representação certinha daquela barra única de 9 centímetros de largura, 15 de altura, que é a altura da laje, e entre eixos da seção T, né, na verdade, 49. Quando a gente for olhar lá aquela vigota justaposta que eu botei duas, né, que eu estou querendo duas, eu vou ter 22, que é o 11, 11, e eu vou ter 62 de mesa, que é o 31 ou 31. Então vamos ver se aqui tem 62. 62, tá vendo? Então desse jeito, essa é a forma, né, correta de você conseguir lançar no modelo e o TQS gerar a grelha corretamente. Isso funciona para, né, se você quiser botar 3 vigotas justapostas, por exemplo, o que você vai fazer? Em vez de usar aquele 22 aqui dentro, você vai usar 3 vezes aquela dimensão da barra, da base da vigota, né? 3 vezes 13, 39. Tiro 2 de um lado de um apoio da aba do EPS, tiro 2 do outro lado. Então, se você quisesse lançar, por exemplo, 3 vigotas, essa distância que aqui a gente usou 22 para representar 2 vigotas, a gente usaria 35 para representar 3 vigotas. E depois faz essa conferência com os valores da grelha. Lá naquele lugar, por exemplo, onde a gente está vendo aqui o valor de 11, que é 11 mais 11 para dar o 22, a gente viria o valor 11.666, né? 11.67 provavelmente. Em cada uma das 3 barras, por exemplo. Se você estivesse tentando usar 3 vigotas justapostas, entendeu? Você iria ler aqui
11,67, provavelmente, tá bom? Vocês podem conferir isso daí. E se não for, só colocar um comentário aqui que a gente tenta entender o que aconteceu, mas vai dar certo, tá bom? Então é desse jeito, pessoal, que eu lanço essas vigotas justapostas. Espero ter ajudado aí. Até a próxima. Valeu!